entendeu? Isso é mais ou menos Chaos Magic. E o Stan Lee, ele fez os desenhos baseados nisso. Você já viu um documentário do Stan Lee que ele conta como surgiram super-heróis? O quê? Pelas suas fraquezas. Ah, sim, não. Pensei que era pela magia do Chaos caos. Magic é mais nova. Não, eu só tô te falando, não é uma analogia propriamente em criar esses personagens. Não sei se você conhece o Grant Morrison. Conheço. Que também é mago, ele fala sobre a magia do caos pra caramba. Inclusive nas obras dele. Porque ele é magista do caos. É? Então, mas é aí que acontece. A gente pega... O Chaos Magic começou a usar muito a sério o descobrimento da psicologia. Então, quando você... Por exemplo, isso que eu falei agora. Ele usa o super-herói como um arquétipo. Junguiano, praticamente. Ele vai pegar aquilo lá e trazer aquela representação pra si. E aí a gente vai criar o que eles vão chamar lá de sigilos dos servidores. Né, que são forminhas que você pode pegar qualquer símbolo que você pega e fala, bom, beleza, agora eu vou trabalhar esse símbolo para ele causar uma coisa em mim. Então, nessa Goethe aí que eu tô pesquisando por causa do meu livro, né? Tem vários sigilos, né? Que são esses desenhos. Aquilo a gente não chama de sigilo, chama de selo. Qual a diferença? É a mesma coisa, é só o nome que... Mas qual a diferença? Nenhuma, só o nome que muda mesmo. Então são selos, né? Eu até falar selos, mas como você usou o termo de sigilo, são selos para aprisionar demônios, para o quê? Para chamar, para cada demônio tem um desenho. Cada demônio tem um desenho, seria como uma assinatura. E por algum motivo, na Idade Média, a galera começou a achar que esses desenhos tinham poderes místicos. Tá. Isso tudo começou, já que você está pesquisando, tudo começou com um cara chamado... Eu sempre erro o nome dele, eu não sei se é Tritêmios ou Trimétios, que era matemático. Ele desenvolveu um livro chamado Esteganografia. O que esse esteganografia queria fazer? Ele era da corrente ali do cristianismo. Era um jeito de você tirar a magia cerimonial, que é a missa, para entrar em contato com Deus. Ele queria tirar toda a burocracia para fazer um contato mais direto com Deus. Então ele criou, sei lá como, eu nunca li esse livro em particular, ele criou uma série de esquemas matemáticos usando letras hebraicas, porque o hebreu para eles era o mais próximo do que Deus falaria, por causa de Moisés, essas coisas todas. Então ele usou todo um esquema de letras hebraicas, de números, de quadrados, de geométricos, porque ele achava que esses riscos, de alguma forma, estabeleciam uma espécie de portal com a divindade. Caramba. E isso foi evoluído para os selos da Goetia. Então, selos da Goetia é o quê? É algum estudo que alguém fez, não sabe-se lá como, para entrar em contato com aquele determinado demônio. Então é uma espécie de portal que você abre, um portal espiritual, que você abre para ter acesso ao demônio. Então quando você usa o selo dentro do triângulo de evocação, o demônio ele vem à Terra. E aí você faz o pacto. Que coisa maravilhosa isso, né? Pois é, vamos chamar? Claro que não. Mas por que não? Já tem 2 demônios aqui para chamar mais. Aqui é 2 capetinhas. 2 capetinhas. Mas o lance do círculo de sal, essas coisas, sabe? A coisa mágica. Sei. Cara, todas essas ferramentas fazem parte de uma história contada. É sempre assim. Pode ser um círculo de sal, se eu acredito que é um círculo de pólvora. Você pode fazer um círculo com o xixi do seu cachorro. Se eu acredito que aquilo... Se você... modernamente, o que a gente tem... Desculpa só interromper, mas tem algumas coisas que realmente tem algum tipo de poder ou não? Não, sal... a coisa não tem poder. Nada tem poder? Nada tem poder. O que tem poder sozinho. É quem manipula. Ah, é? Naturalmente. E não existem pontos na Terra que existe uma proximidade... Não por causa de geometria ou de geografia. Um cemitério. Um cemitério é só um lugar, cara. Não é um lugar onde a membrana da realidade é um pouco mais fina. É um lugar onde existe certas energias, mas porque as pessoas que lá estão determinam isso. Ah, entendi. A nossa visão de cemitério é diferente. Qual que é a sua? Que realmente existem certas consciências que perambulam pelo cemitério, mas, por exemplo, você morreu. Você está lá se vendo morto. Você pode ficar ali por um período e entender que você morreu. Mas a sua consciência vai ser levada para sua família, para milhões de lugares simultaneamente. Em algum momento você vai olhar e vai falar: eu morri. Estou de frente para o meu corpo. Mas não é um padrão. Pode ou não pode acontecer. O que acontece no cemitério geralmente é aquilo que ele falou de egrégora. Né? Tá todo mundo lá o tempo inteiro triste, chorando porque tem. Aquilo aí você gera uma energia ali. Mas não é vibe, né? Não é a geografia. São as pessoas. Entendi. O poder é sempre na pessoa. Mas eu te interrompi. Você continuou o que você estava falando. Não lembro o que eu estava falando. Ih, caramba. Era do selo. Dos demônios, do círculo de sal. Do círculo de sal. Só pra explicar. Da intenção mental. Isso, exato. Por exemplo, a gente tem um... Que você falou que não é a coisa que tem poder. Um rito mais famoso que a gente faz hoje em dia, é um rito de banimento que a gente chama, é o Ritual Menor do Pentagrama, o RMP, que foi desenvolvido lá pela galera da Golden Dawn.
O RMP, ele tem uns passos que você tem que fazer para construir um círculo onde você ficará protegido. Tá. E quando você vai fazer o RMP, ou você pega sua adaga, ou você pega a baqueta e você desenha pentagramas no ar, entoando mantras. Tá. Mas no próprio rito, quando você pega para ler o rito mesmo e fazer, você vê que ele vai falar assim, você vai desenhar entoando o mantra, mas vai pensar que está construindo uma parede que vai te deixar protegido. A sua sensação de proteção tem que acontecer nesse momento. Então, você pode fazer qualquer coisa. O importante é como você se sente, como você faz acontecer. Mas a criação de forma pensamento também, ela é forte. Você Então, pode mas criar aí é o mago que está Sim. criando. Eu tô falando que É não a é mesma o coisa risco. que a gente acredita, entendeu? Você poderia Nesse estar sentido, desenhando sim. o Bob Esponja. Podia estar desenhando qualquer coisa. Mas Bob se você Esponja com um acredita... sabre de laser. É. O lance é o que você tá acreditando. Sim. Não é amigo água meu- benta, não é... Não, tem um amigo meu, por exemplo, Caselli. Ele é um magista do caos também. Ele é pop magic, na verdade. O que é pop, Pop magic? magic é magia que usa itens da cultura pop como parte Que da magia. doido, velho. É. Ele tem um anel da tropa do Lanterna Verde. E esse banimento, esse ritual de proteção dele é o juramento da tropa. Eu adoro Lanterna Verde. cara. Ele faz o juramento da tropa, põe o Mano. anel. E For aí the ele... brightest Isso day eu and the nunca ouvi O que, darkness. que é? falar. A noite mais escura. From the brightest days and the darkness Caselli. night. Eu adoro, cara. Acho sensacional. Aliás, Felipe Lanterna Verde. Caselli. Não, é bonito pra caramba, né? Não, arrepia, cara. É. Você Puta, sabe já- inteiro? Não, de cor assim não. Você mas... manja? Eu só. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Não lembro o resto. Mas já ficou bonita. Mas Já se ficou você bonito, pegar só toda isso. a história do Lanterna, e cada lanterna de cada planeta, é um animal, cara. Os lanternas negros, cara, o uma lanterna... mitologia muito foda, Os cara. azuis, eles são ferrados. Cara, mas o que você tá falando faz muito sentido, né? De você usar... É como se você, numa arte marcial, você tá usando a força da própria pessoa pra te impulsionar e pra você conseguir... Sim. O que é difícil, cara, é porque assim, como eu falei no começo, a gente sempre tá procurando resposta fora da gente. Porque é mais fácil. Eu perdi o emprego porque eu sou um bosta? Não, porque o meu amigo passou a perna. Uma porque... força externa... É que nem a O culpa, Exu. né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É. Eu terceirizo a minha culpa. ué. A Exato. culpa é E, sua. a- a culpa e por isso que a magia é complicada, porque ela vai falar assim, mano, para de olhar pra fora. Você que é o responsável. Né? Então a gente Mas fala... não tem influência externa nunca? Cara, o grande ideal do mago é você ser livre. Tipo, todo mago discorda de tudo. Provavelmente o Deodébio discordaria de mim de grande coisa que eu tô falando aqui. Mas a única coisa que todo mundo concorda é que o mago é livre. Ele precisa ser livre até pra se escravizar, se ele quiser. Mas livre em que sentido? Livre no sentido de você depender de influências externas. Então, tipo, você não depende mais de nada. Você não precisa de um demônio pra Não precisa fazer de uma coisa, você não nada. precisa de um espírito. Não preciso de espírito, eu não preciso de crença. Eu preciso ser quem eu sou. Eu fazer acho o que eu quero. que ele fez uma pergunta interessante, mas não tem uma influência externa? Mas o que não tem uma influência externa? Não precisa nem ser espiritual, tudo a gente tem uma sim, influência externa. É tudo uma soma de... Eu acho que no final das contas, quando a gente entra nesse caminho, porque foi até quando a gente virou amigo do Nino, a gente começou a conversar e eu não conhecia o hermetismo muito a fundo. E aí eu comecei a ler um pouco e eu falei assim, nossa, acho que a gente faz a mesma coisa. Conta como é que O que, ficou que é amigo. o... Não, primeiro, o que, que é o hermetismo? Hermetismo é uma das correntes. Como é que funciona a magia? A magia ela tem várias escolas. Então, é que nem uma faculdade. Você tem Sim. escola de direito, escola de medicina. Todas elas estão tentando interpretar um pedaço da realidade. Né? A magia também tem. Então, você tem ordens hermetistas, você tem ordens telêmicas, você tem ordens de magia do caos. A magia do caos é bem difícil, porque os caras são tudo doido. Mas você tem ordens de magia angelical, ordens de magia planetária, ordens de magia XYZ. O hermetismo ele é uma forma que alguém propôs um dia de você olhar a realidade. Então, o hermetismo, por exemplo, ele influenciou Platão. A história do mundo das ideias do Platão e do mundo sensível é hermetista. Ah, é? O Influenciou o mundo das cristianismo ideias também. é um lugar onde você vai lá, em um É onde tem o estado, perfeito. e você busca isso e traz pra realidade. Sim. O hermetismo vai falar que tudo tem... assim, você interpreta tudo assim no micro como no macro. Então, para você olhar o macrocosmos, você precisa entender o microcosmos. E para você entender o microcosmos, você vai entender o macrocosmos. É aquela ideia do que está em cima é igual ao que está embaixo. que está embaixo assim na igual terra em como no cima. céu do Pai Nosso. Hermes Trismegistus. Mas o que, que tem a ver com Hermes, o hermetismo? O Hermes Trismegistus, ele foi o filósofo, ou o grupo de filósofos, a gente não sabe, que desenvolveu esse pensamento filosófico. Ah, tá. Ele era um filósofo... A gente não sabe se era uma pessoa ou um grupo, mas ele viveu ali no período helenístico, onde Grécia e Roma estavam invadindo o Egito.
Então ele pegou a filosofia que estava sendo desenvolvida na Grécia com a hierofania do povo egípcio e transformou numa outra coisa, né, num estudo. Hierofania? Hierofania é o estudo do sagrado, né, do que está por fora. Por fora no sentido assim, não é humano, né? Entendi. E aí ele misturou essas duas coisas e desenvolveu uma escola de pensamento. Então, o meu jeito de ver magia, por exemplo, ele é muito mais racional do que um cara da Telema, que é um outro sistema mágico. Por quê? Porque a gente vem da filosofia. Né? O nosso sistema mágico vem da filosofia. Então a gente se pergunta como é que o mundo funciona para alterar ele. Mas hermetismo é uma forma de compreender a vida.